Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo, eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós vamos ler 1 João capítulo 3. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Portanto, se permanecemos juntos dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Mas aquele que continuam pecando deve entender isso. Eles pecam porque realmente nunca o viram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como Ele é justo. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de Deus. Assim, agora, podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama seu irmão, mostra que não é filho de Deus. Porque a mensagem enviada a nós, desde o princípio, é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era maligno e matou a seu irmão, porque ele o matou. Porque Caim estava praticando o mal e sabia que o seu irmão praticava o bem. Portanto, não se admirem, queridos amigos, se o mundo odiar vocês. Se amarmos aos outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas, se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e, vendo o irmão em necessidade, não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, não deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então, saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus e a nossa consciência estará limpa. Mas, se a nossa consciência estiver pesada e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança e receber tudo o que pedirmos, porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe agradam. E é isso o que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros como Ele nos mandou fazer. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos isto é verdade, porque o Espírito Santo que Ele nos deu confirma isso. Você já parou para pensar no que significa ser chamado de Filho de Deus? Não é só algo bonito de dizer.
Isso define quem você é. E se define quem você é, define também como você vive. 1 João capítulo 3, versículo 1 vai dizer: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. João começa mostrando algo muito forte. Deus não só te salvou, Ele te adotou. Você não é só alguém que frequenta a igreja, você é filho. E aqui entra algo muito importante. Filho carrega identidade. E identidade gera comportamento. Agora, João começa a confrontar. Ele fala que quem vive na prática do pecado não está alinhado com Deus. Mas calma, isso aqui é profundo. Ele não está falando de quem erra. Ele está falando de quem vive no erro sem lutar contra ele. Ou seja, cair não te afasta de Deus. Permanecer sem arrependimento, sim. E aí vem uma das verdades mais fortes deste capítulo. Jesus veio para destruir as obras do pecado. Então, pensa comigo. Se Jesus veio para destruir o pecado, por que eu escolheria viver preso nisso? João também fala sobre amor, e aqui ele eleva o nível. Não é só falar que ama, é viver isso na prática, é cuidar, é ajudar, é se importar de verdade. E o que mais me chamou a atenção é que ser filha de Deus não é sobre o que eu digo, é sobre o que eu não consigo mais ser. Porque quando eu entendo a minha identidade, eu começo a me incomodar com aquilo que antes eu achava que era normal. E agora eu vou trazer uma reflexão. Talvez o maior problema não seja o pecado, mas viver como se você não fosse filho. Porque quando você esquece quem é, você acaba aceitando qualquer coisa. Você se permite viver de qualquer jeito. Mas quando você entende, eu sou filho de Deus, você começa a viver diferente. Não é por obrigação, mas porque a sua identidade mudou. Então hoje, pensa sobre isso. Se alguém olhasse para mim hoje, veria um filho de Deus? Ou alguém que ainda vive como se não conhecesse a Ele? Quem entende que é filho, para de viver como estranho. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.